Bom, essa questão da branquitude é o seguinte agora, gente, nós vamos falar agora sobre uma outra pauta, a pauta de educação finalizou, e eu já convidei o Sérgio, ele já deve estar entrando aí. Sérgio, se estiver me escutando, já te mandei uma mensagem privada aí, pode aparecer, apareça, Sérgio. Vamos falar aqui agora de algo muito ruim que está acontecendo. Estão tentando criar uma confusão em cima da questão do indulto, em cima da questão da graça presidencial concedida ao Daniel Silveira. Estão tentando, o ministro Alexandre de Moraes decidiu ontem aplicar multa e manter as cautelares que estavam em vigor antes do julgamento que aconteceu no dia 20 de abril. Antes de mais nada, a gente precisa posicionar. Dia 20 de abril, Daniel Silveira foi condenado pela suposta prática de 2 crimes. Tá? Ele foi absolvido de um crime e foi condenado em outro crime. Tá? Eu vou mostrar aqui a sentença. Renato, posso fazer um comentário? Tem um tweet seu, um tweet seu que é muito certeiro. Compreensão de texto. Então, Paulo Freire fez muito mal para uma geração inteira, né? Exatamente. Isso tem um reflexo direto das universidades e dos bancos escolares. Compreensão de texto. Fica muito claro quando a gente lê o texto o que foi abordado lá. E nós vamos ler aqui na íntegra, ao vivo. Olha aqui, ó. Julgo parcialmente... Essa aqui foi a sentença dada, a decisão dada no dia 20, tá? No dia 20 de abril. No julgamento da ação penal número 1044, a qual o Daniel Silveira responde. Tá? Então tá aqui, ó. A denúncia do Ministério Público, tá? Ela foi acatada parcialmente. Por que parcialmente? Porque ele foi absolvido de um dos crimes imputados a ele. Absolver o réu Daniel Lúcio Silveira da imputação do artigo 286, parágrafo único, Código Penal, considerada a continuidade normativo típica da relação tal. Então, este é um crime que ele foi absolvido. O outro crime que ele foi condenado. Aí tem aqui a dosimetria da pena e tudo. Então, eu não vou aqui, porque aqui é muito técnico juridiquês, tá? Vamos para o final. Pena final é de 8 anos... Aí, Sérgio. Boa noite, Sérgio. Boa noite. A pena final é 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, 35 dias multa, no valor de a multa equivalente a 5 salários mínimos, tá? E aqui vem a restrição de direitos. Após o trânsito em julgado, ou seja, no final de todo o processo, ficam ainda suspensos os direitos políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação, nos termos do artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, bem como a perda de mandato parlamentar em relação ao réu Daniel Lúcio da Silveira. Tá? Bom, vamos ver o que diz o decreto assinado pelo presidente da República, um decreto de 21 de abril, deixa eu mostrar aqui, deixa eu tirar o compartilhamento aqui de um e passar para o outro. Está aqui o decreto, direto do site da imprensa oficial, tá? Olha lá. Tem todos os considerandos aqui. Aí vejam que ele faz referência a 2 dispositivos legais. Artigo 84, caput. O artigo 84 fala dos
das atribuições específicas e exclusivas do presidente da República. Podemos, inclusive, depois, vou até abrir aqui, depois a gente mostra. E vou abrir também o Decreto-Lei número 3689, que é o Código Penal Brasileiro. Tá? Porque isso tem tudo a ver. Então, vamos lá. O miolo está aqui, ó. O presidente decreta. Com todos os considerandos, ele decreta. Fica concedida a graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses. Até faço uma errata aqui no meu tweet, lá dos meus tweets eu coloquei 9 anos e 8 meses, inverti aqui a questão, mas enfim, é pena de restrição de liberdade, pena de reclusão, em regime inicial fechado pela prática dos crimes previstos, tal. Aí tá. Na verdade, eram 3 crimes, e ele foi absolvido de 1 e condenado a 2. O artigo 2º. A graça que trata este decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, sentença penal condenatória. Independente do trânsito em julgado. Ou seja, ao julgado no dia 20, ainda cabe recurso e o processo não chegou ao fim. Foi feita uma sessão de julgamento, né, e há toda uma questão de recurso, etc. Então, não transitou em julgado, não foi publicado no Diário da Justiça, o processo continua. Tá? Aqui vem o ponto da polêmica. A graça inclui as penas, grifo, as penas privativas de liberdade, porque a pena total é de 8 anos e 9 meses, mas para cada crime tem uma dosimetria ali, então são as penas que somadas dão 8 anos e 9 meses. A multa de 35 dias multa, que equivale a 5 salários mínimos dia multa. Ainda que haja inadimplência, ou seja, se ele não pagar esta multa, tá? Inscrição do débito na dívida ativa da União e as penas restritivas de direitos. Penas restritivas de direitos aplicadas no julgamento do dia 20, que são perda do mandato parlamentar e inelegibilidade. Tudo isso aqui é referente ao julgado, a coisa julgada. Fique bem claro isso, porque as pessoas estão confundindo tudo. Beleza. Vamos lá na Constituição Federal, artigo 84? Tá, cheguei aqui. Compartilhamento, vamos compartilhar a Constituição no artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República. Vamos lá. Inciso 12. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Ele usou deste dispositivo constitucional para conceder a graça presidencial. Tá? Agora vamos lá ao Código Penal Brasileiro. Artigo 734. Vamos lá. Título 4º da graça, do indulto, da anistia e da reabilitação. Capítulo 1º, da graça, do indulto e da anistia. A graça poderá ser provocada por petição do condenado. Grifem esse termo, condenado. Do condenado, 1. De qualquer pessoa do povo, tá? A petição, tá?
A petição poderá ser do condenado, de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário ou do Ministério Público. Tá? No caso, não foi. Ressalvada, entretanto, a faculdade de concedê-la espontaneamente, a faculdade do presidente da República. Então, não houve petição, o presidente concedeu a graça de forma espontânea, mas grifem condenado. Isso é muito importante para o entendimento dessa questão. Tá? Aí vem algumas descrições aqui, a petição da graça acompanhada dos documentos, aí da questão do Conselho Penitenciário, aqui fala de comutação da pena. Se o réu for beneficiado por indulto, o juiz de ofício ou a requerimento do interessado do Ministério Público, por iniciativa do Conselho, providenciará de acordo com o disposto no artigo 738, que é aqui, ó. Concedida a graça e juntada aos autos cópia do decreto, o juiz, isso já foi feito, tá? O juiz declarará extinta a pena ou penas, ou ajustará a execução aos termos do decreto no caso de redução ou comutação da pena. Aqui cabe uma explicação. O decreto está sendo alvo de questionamento no Supremo Tribunal Federal. Existe uma DPF, se eu não me engano, ou uma ADI, ou várias, né? Foram vários entes que entraram com ações. A relatora é a ministra Rosa Weber. Ela, inclusive, deu prazo aí, está concedendo prazos legais aí para depois fazer o seu julgamento. Ela não fará um julgamento monocrático, não haverá uma decisão monocrática. Ela já submeteu a decisão ao plenário, tá? Ela está tirando o dela da reta. Tem medo, amigo. De certa forma, né? Tem medo. Então, assim. Qual o procedimento? Concedeu a graça, o decreto vai para o processo e o juiz de ofício diz, extinta a pena. Isto é comum nos casos que a gente já conhece de indulto de presos em final de ano e outras datas, né? Mas esses presos são apenados, que já estão cumprindo pena. O caso do Daniel Silveira é sui generis. O presidente deu o indulto antes do cumprimento de pena, mas depois da condenação. Então, o indulto se refere à condenação. É isso que precisa ficar bem claro. Não há dúvida quanto ao Código Penal, à Constituição. Tá? Agora, vamos voltar lá na sentença, lá na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou mostrar um negócio aqui para vocês mais abaixo. Olha só. Então ele faz lá um blá 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 e ele diz o seguinte: medidas cautelares que foram impostas em relação ao réu Daniel Silveira, réu na ação penal 1044. Proibição de ter qualquer forma de acesso ou contato com os demais investigados dos inquéritos 4781 e 4874. Proibição de frequentar toda e qualquer rede social, instrumento, tal. Proibição de conceder qualquer espécie de entrevista, independente do seu meio de veiculação, etc. Uso de tornozeleira eletrônica, nos termos do artigo 319, inciso 9 do Código de Processo Penal. Proibição de ausentar-se do Estado do Rio de Janeiro, onde reside, salvo para Brasília, com a finalidade de assegurar o pleno exercício do mandato parlamentar. Proibição de participar de qualquer evento público em todo o território nacional. Essas cautelares foram concedidas bem antes do julgamento do dia 20. Elas estavam em vigor. No dia 17, o senhor Daniel Silveira deixou a bateria da sua tornozeleira descarregar. E assim ficou, até o indulto ser concedido. Ele poderia ter feito isso? Não. Naquela oportunidade, o ministro já havia designado uma multa pelo descumprimento de uma das cautelares. Aí vem uma pergunta importante, que é a questão
envolvendo a multa e envolvendo as cautelares. Cautelar, minha gente, é uma medida que se dá no transcurso de um processo, caso o réu desrespeite alguma decisão judicial, caso o réu cometa alguma atitude que prejudique o andamento do processo, qualquer coisa que mude o transcurso natural de um processo, tá? Não é uma pena condenatória. É isso que tem que ficar claro. O indulto não atinge medidas cautelares. O indulto não atinge medidas cautelares. O indulto atinge a pena estabelecida em julgamento. O processo não está extinto. Ele está em trânsito em julgado. Ele não está em trânsito em julgado. Ele está em andamento. Não transitou em julgado. Não está cumprindo pena o réu. O presidente deu um indulto para evitar o cumprimento de pena. Obviamente, depois do julgamento, seria encaminhado ao sistema carcerário para cumprir a pena. Tá? É isso que aconteceu. Agora, qual a confusão que estão criando? Olha só. Aqui, o ministro, ele estabeleceu, anteriormente, quando o Daniel deixou de cumprir medidas cautelares, e não foi só a questão da tornozeleira, ele participou de reunião, ele participou de evento, ele entrou nas redes sociais, ele escreveu lá no Twitter dele testando, né? Ele entrou na rede social, fez algumas outras aparições, então ele descumpriu medidas cautelares, com o processo ainda em andamento, tá? Olha só, fixação de multa diária de R$15 mil pelo descumprimento de medida cautelar. E a decisão final, que é essa aqui, tem a ver com o descumprimento de medidas cautelares. Então tá aqui, ó. Ele manteve as medidas cautelares fixadas nos autos. Ele manteve todas as medidas cautelares que eu já descrevi. Se ele aqui, agora eu não estou fazendo juízo de valor. Eu não estou passando pano para o Alexandre de Moraes. Eu estou mostrando tecnicamente, apesar de não ser do direito, mas é só interpretar o texto. Que é isso que o professor falou e foi um tweet que eu fiz lá no Twitter, porque eu tive que fazer 3 ou 4 tweets para tentar desenhar isso aqui. Tá? Aí veio a gente e me disse o seguinte: então quer dizer que você está dizendo que o indulto do presidente não serviu para nada. O indulto do presidente está em pleno vigor. Mesmo tendo sido questionado, estar passível de julgamento, ele está em vigor. O réu não está cumprindo pena de reclusão. O réu não teve os seus direitos políticos e nem a inelegibilidade consagrada. O réu não está pagando a multa de 35 dias multa por cometimento do suposto crime. Nada disso está sendo efetivado para o Daniel Silveira. O que está sendo feito é manter as cautelares do processo, que não são atingidas pelo indulto. Só que o Daniel hoje, inclusive, se recusou a receber uma intimação do STF, dizendo que estava cumprindo decreto do presidente. Olha o problema que esse camarada está causando, tá? Deturpando o indulto, deturpando a graça presidencial e as besteiras que estão dizendo aí que o presidente, que o Daniel virou herói, que o presidente está indultando o Daniel porque o Daniel é isso, o Daniel é aquilo. O indulto do presidente foi uma proteção ao direito parlamentar de ser inimputável por atitudes, gestos ou palavras.
é isso. Ele está garantindo um direito parlamentar extensivo ao cidadão brasileiro. Ele pode indultar o cidadão brasileiro quando cometer algum ato que ele considere injusto. É um aceno de liberdade. Não é pelos belos olhos da Daniel Silveira, que, aliás, é um cara que quase dá para dizer que é um mau elemento. Porque ele foi um mau policial, é um mau deputado, e agora causa todos os problemas possíveis e imagináveis dentro desse inquérito e dentro dessa ação penal. Por única e exclusiva vontade própria dele. Ou não, a gente não sabe, né? Se tem alguém fazendo dando uma ordem para ele fazer isso aí, né? A gente sabe quem são os olavistas, sabem a quem eles não servem, que é o Brasil, tá? Mas tem que ficar claro isso aqui, minha gente. Tem que ficar claro. E aí nós vemos algumas declarações estapafúrdias, como tem gente dizendo que o Alexandre cuspiu no decreto de Bolsonaro. E ontem nós mostramos uma matéria do Antagonista dizendo exatamente isso, e eu vou mostrar para vocês o que certo direita burrista disse ontem. O Antagonista. Lembra que ontem nós colocamos ali aquela matéria do Diogo Mainardi? Quem assistiu à live de ontem? Quem não assistiu, assista. O Diogo Mainardi disse que o Bolsonaro estava cuspindo Daniel Silveira. Olha quem está dizendo a mesma coisa. Bernardo Kister. Moraes acaba de cuspir no decreto de Bolsonaro. O mesmo texto do Diogo Mainardi. Nós mostramos ontem na live de ontem. Quem era o elo de ligação desses caras com o Mainardi? O Marreco. Pelo jeito, continua sendo. Entendeu? Então, é incrível isso. Deixa eu só pegar aqui um outro tweet dele. Que é o meu, esse eu acho que eu mostrei ontem num print. Aí vem a outra besteira que estão fazendo. Eu tenho 142 razões para achar que alguém deve fazer algo sobre um certo ministro do Supremo. Pessoal, depois a gente vai entrar aqui na questão do Ives Gandra e o artigo 142. Até aqui vocês querem comentar alguma coisa? Eu quero. Manda ver. Eu vou na mesma linha que eu falei ontem. Pessoal, este ano aqui não dá só para ver as coisas passivamente. Vocês têm que perceber. E nós estamos traçando uma linha do tempo aqui que explica tudo isso que está acontecendo, né? Vou dizer só os últimos dias, né? Dia 25 de abril, Victoria Nuland, que é a pessoa que financia com recursos financeiros e logísticos inimigos internos dos países para solapar governos que não estão cumprindo as diretrizes dos globalistas, dos democratas globalistas. Ela veio aqui, a esquerda divulgou, a direita ficou calada, né? E depois que ela foi embora, me parece que a direita burrista e olavista entrou em desespero. Primeiro, eles quiseram fazer do Daniel Silveira um herói. O povo não entendeu assim.
e o presidente ratificou o entendimento do povo de que ele estava fazendo aquilo para o cidadão brasileiro, parlamentar ou não, e não por causa de uma pessoa, né? Aí eles partiram rapidamente para outro estratagema. Qual foi? O estratagema de fazer do dia 1º de maio um novo 7 de abril. Atacando, fomentando o povo para que o povo atacasse o judiciário. 7 de setembro. 7 de setembro. 7 de setembro. E criasse um conflito entre o judiciário e o executivo. Não conseguiram, porque o presidente, com uma única palavra, brifou a população e a população descaracterizou a armação que eles estavam fazendo. Agora, eles estão usando esse fato aí do Alexandre de Moraes ter aplicado uma multa pelo o Daniel não ter cumprido uma medida cautelar, né, para dizer que o judiciário está afrontando o executivo. Vocês estão vendo qual que é o objetivo? O objetivo é criar um embate entre o judiciário e o executivo para forçar a população a pedir um 4-2. Pessoal, o tempo dos olavistas acabou o tempo deles. O tempo para eles, o tempo que foi dado a eles por quem os contratou, por quem os bancou, por quem os financiou, acabou. Ou eles criam o caos social nas próximas semanas, ou eles vão sumir do mapa. E eu dou um conselho para eles: saiam do país. Saiam do país. Porque este presidente que está aí não fará de vocês uma classe especial de cidadão acima da lei. Ele não vai fazer. Vocês sabem, vocês têm o filho dele como refém. E nem assim ele se dobra à chantagem de vocês. Saiam do país. O tempo de vocês acabou. Saiam do país. E vão para um lugar bem longe. Eu aconselho a vocês a não irem para os Estados Unidos. Eu aconselho vocês, um conselho de cristão, não vão para os Estados Unidos, porque lá é que a fatura de vocês vai ser executada. Este presidente que está aí, mesmo sabendo que vocês têm o filho dele como refém, ele não se dobra a vocês e ele não vai alçar vocês a uma categoria de cidadão especial para vocês pautarem o governo. Será que vocês não entenderam isso ainda? O que falta para vocês entenderem isso? Ele não vai fazer pelo Roberto Jefferson, pelo quem mais? Pelo Oswaldo Eustáquio. Zé Trovão, pelo Oswaldo Eustáquio. Ele não vai criar uma casta de iluminados olavistas aqui nesse país. Não vai. Desistam. Vão embora. Acabou para vocês aqui. Quem estava bancando vocês não vai bancar mais. Acabou a merenda, amigo. Acabou a merenda. Tchau. Vazem do país enquanto vocês podem. Ou fiquem, façam uma cartinha de próprio punho e entreguem na mão do general Heleno. Ou vocês fazem isso, ou sumam do país. O tempo de vocês acabou. Vocês sabem disso. Sérgio, é uma coisa assim impressionante as pessoas acharem que o indulto do presidente ao Daniel Silveira é um salvo-conduto para que ele descumpra qualquer ordem judicial. Se o Daniel Silveira sair na rua e matar alguém, ele vai preso. Se ele atropelar alguém, ele vai... O presidente não fez, o Bolsonaro não fez dele um cidadão imune às leis. Não fez. Mas o inquérito é ilegal. Se ele cometer qualquer infração, ele vai preso. O indulto não é salvo-conduto
para ele cometer nenhum delito, nenhum. E nem descumprir as ordens do próprio inquérito e da própria ação penal a qual ele responde. Uma coisa que eu achei curioso no texto, Renato, foi o seguinte, que o presidente ele poderia ter concedido esse indulto antes do processo. Ele não, obrigatoriamente, poderia esperar a conclusão do julgamento. Ele poderia ter concedido o indulto antes. Aí eu te faço uma pergunta. O que ele ganhou esperando? Tudo. O Daniel passou a ter a condição de condenado. E outra, ele passou de réu a condenado. Ele fez com que todos os traidores fossem marcados. Hoje o povo sabe. Hoje o povo sabe quem é a curriola de traíra que está em volta do presidente. Graças a esse episódio. O presidente, Sérgio, ele fez isso de caso pensado. Ele esperou o processo. Sim. Ele esperou o processo. Não tenho dúvida disso. Justamente para também expor o Supremo Tribunal Federal. Exato. Agora, o Daniel Silveira, das duas, uma. Ou ele é desonesto, porque ele estuda direito, ele tem a obrigação de saber isso daí, ou ele está sendo muito mal assessorado pelo advogado dele. Ou então o advogado dele está conduzindo de uma outra forma a vida do Daniel, não sei. Essa turma aí, professor, ela tá Olha, uma coisa de caso pensado. Uma coisa eu afirmo para todos aqui. Ninguém hoje que está solapando o governo, nem o Alexandre de Moraes. Ninguém está fazendo o que quer. Ninguém. Existe uma mão por trás desses caras dando ordem para esses caras, inclusive para Alexandre de Moraes. Não tem ninguém que hoje, inimigo interno ou externo do Brasil, que está agindo por si. Não tem. Olha só. É isso que eu estava tentando complementar. Esses caras, eles têm uma missão. Por isso que eu foco eu não foco na fulanização. Para mim é muito simples. Se eu estou andando numa rua à noite, eu estou armado, uma pessoa vem com uma arma na minha direção, eu atiro. Eu não pergunto se a arma da pessoa é de brinquedo. Eu atiro. É minha legítima defesa. Eu não fulanizo as coisas por causa disso. O Daniel, seja ele inocente, culpado, manipulado ou não, o que ele está fazendo está indo contra a soberania do Brasil. Ele tem que ser combatido. E qualquer um que afronte a soberania do Brasil, seja por livre e espontânea vontade ou não me interessa, será combatido por mim. O que acontece é o seguinte, essa turma tem um patrão. A gente já vem falando isso há muito tempo. Essa turma tem um patrão. A gente não tem o nome desse patrão, é óbvio. Mas que esse patrão não está no Brasil, também é óbvio. Porque a maneira que eles vêm conduzindo, primeiro, tentando ocupar o governo e tentando, de dentro do governo, promover a derrubada do mesmo. Tá? Depois que foram tirados do governo, tá? Tentando desgastar o tempo todo a imagem do presidente, direta ou indiretamente, através do entorno do presidente, dos militares, de ministros, e de filhos, de uma série de pessoas que estão no entorno, de outros parlamentares, de centrão, tudo isso. O tempo todo desgaste, o tempo todo desgaste, o tempo todo. E agora eles estão partindo para o tudo ou nada. Como o Sérgio falou, que o tempo deles acabou. Eles agora estão... E eles pegaram essa questão do indulto, que foi um recado... Gente, é preciso entender o seguinte, o embate entre os poderes, principalmente executivo e judiciário, já existe, está conflagrado, e não é de hoje. É desde o dia 1º de janeiro de 2019,
quando o Bolsonaro pisou pela primeira vez no Palácio do Planalto, pisou no Congresso Nacional e assinou a posse, prometendo cumprir a Constituição brasileira. Desde que o Gilmar Mendes e outras pessoas do Planalto falou que ele não duraria 6 meses. Você acha que eles falaram isso da boca para fora? Não. Desde aquele dia existe um embate entre o Executivo e o Judiciário. Agora, o mundo inteiro sabe disso. Os cachorros da rua aqui sabem, meu gato aqui sabe. Ele já falou para mim. Ele sabe. Ele está consciente disso. Agora, os olavistas estão lutando por liberdade, desgastando o governo, é isso? Estão lutando por... isso? É isso, é lutar por liberdade? Eles estão lutando para vender para quem os financia que eles ainda têm algum tipo de influência sobre o presidente e sobre a população, que eles não têm. Pois é. Ó, Sarah Winter, Oswaldo Eustáquio, Roberto Jefferson e mais um monte de gente. Quem foi... Ó, olha só, inquéritos. Os inquéritos são ilegais? Os inquéritos são ilegais. Principalmente o 4781, que foi aberto pelo Toffoli, com base no regimento interno do Supremo, e escolheu o Alexandre de Moraes ao invés de fazer o sorteio como inclusive ele desrespeitou o próprio regimento. E isso depois foi referendado pelo plenário. Então há um vício ilegal aí, completamente ilegal. Ponto. Isto posto, todas as pessoas que responderam aos inquéritos não sofreram pena nenhuma. Foram incomodados, sim, passaram por situação, de certa forma, vexatória, sim. Mas vem cá, vocês são corajosos para pedir uma intervenção militar. Sejam corajosos para aguentar as consequências também. Todo mundo sabe que quem comprou briga política nesse país de direita é alvo. O presidente está se fudendo todo santo dia. Desculpem o termo. Mas ele se fode desde que ele é deputado. O tempo todo. Esse cara não diz um A. Ele incorporou a missão. E aí os outros... Ai, a polícia veio na minha casa às 6 horas da manhã. Vocês não sabem o que é isso. Eu olho para o meu presidente e vejo o cara com a barriga toda destraçalhada. Você que fala isso é um filho da puta. Desculpe o termo. Mas é. Você que é presidente de partido, você que é deputado, você que é youtuber, influenciador, que por causa da visita da Polícia Federal e de um cerceamento de mídia social, fica chorando pelos cantos, enquanto o presidente tem um retalho no meio. Você não tem vergonha na cara, gente? Tu não tem vergonha na cara, não? Tu não olha pro teu presidente na praia com calção e sem camisa? Tu não tem vergonha de não dar um sacrifíciozinho assim pelo teu país? De lutar por liberdade e deixar teu presidente sempre na parede? E você que segue esses bestas, que segue esses estrumes, que dá moral para esses vagabundos, tá pensando o quê? Olha pro teu presidente. Olha para o que ele sofre todo santo dia. Ataque em cima de ataque, imprensa todo santo dia, destruindo ele, tentando destruir o cara e a sua família inteira. Aí você fala assim, ai, Daniel é um herói, ai, a Bárbara faz muito pelo país, ai, o Kim Paim é um lutador. Pelo amor de Deus, lutador é aquele cara que senta na cadeira lá no Planalto. Esse sim. O resto é farofa. E eu não estou falando do ex-ministro da Educação, não. O resto é farofa. Presta atenção, de uma vez por todas. Olha para o presidente. É só olhar. Quanto mais ver escutar o que ele fala. É impressionante. A gente tem que, sair do prumo, vendo essa turma de pilantra, de vagabundo, de sem pátria,
Esses caras, eles agem por um interesse externo. Não é interesse do Brasil. Ficam lacrando, o Deputeg fica lacrando na rede social. Ai, porque o Lula, não sei o quê. Ai, porque a Maria do Rosário, bababá. Ai, porque não sei o quê. Enquanto isso, o seu Hugo Carvajal tá delatando a sujeira toda lá. Aí tu fala pro Deputeg, olha lá, vai ver o que o cara tá falando. Silêncio. Ai, porque nós temos que brigar por liberdade, porque não sei o quê, o Foro de São Paulo. E não vai ninguém tentar resolver o problema. Por quê? Porque tem interesse em jogo. O interesse não é esse. O interesse não é destruir a esquerda, o interesse não é salvar o país, o interesse não é o presidente Bolsonaro ter o seu poder de presidente preservado, o pouco que a Constituição lhe dá, preservado. O interesse desses caras aí, desses vagabundos, é sentar a bunda na cadeira e fazer instituto. Ficar fazendo instituto conservador liberal. Pois é. Deveria estar no parlamento, trabalhando para o país. Ele é um ente público, um servidor público. Não é um empreendedor. Ele não trabalha na iniciativa privada. Ele trabalha para o país, para o parlamento. Ele é um deputado. Aí agora vem isso aqui, ó. Agora vem isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Com todo o respeito que nós devemos ao Dr. Ives Gandra Martins, tá? Vem um jurista com a idade que ele tem, com a experiência que ele tem, com o conhecimento que ele tem, colocar o quê? Gasolina nesta fogueira. Vem aqui dizer que se o Supremo não enfrentar o decreto do presidente, a última instância não é o Supremo, a última instância é as Forças Armadas. Porque é uma tese dele, que não tem formação legal ainda, não existe jurisprudência, não existe exemplo de caso, não existe nada que Renato, se possa explorar uma decisão dessa. Eu quis dizer, a última instância não é o Senado, né? Você quis dizer. Não, ele disse que a última instância não é o Supremo, porque ele nem fala do Senado. É como se o Senado não existisse para essa gente. A Constituição, artigo 52, inciso 2º, cabe ao Senado Federal processar e julgar por crime de responsabilidade os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu vou dar exemplos aqui de jurisprudências contrárias ao que o Ives Gandra está falando, mundialmente falando, tá? Mianmar, Forças Armadas afastou a San Suu Kyi, que até eu falei na hora do embarque, que ela foi agora condenada pelo Tribunal Militar a 5 anos de cadeia, né? Afastaram ela por corrupção. A ONU condenou. Os militares de Mianmar foram condenados por crime de guerra e eles só não foram a tribunal porque a Rússia interviu e falou, não, vocês não vão mexer lá em Mianmar, porque os caras falaram que vão resolver em 1 ano, deixa eles resolverem em 1 ano. Se eles não resolverem em 1 ano, se em 1 ano eles não resolverem lá o problema de corrupção, não comprovar que essa governante é mesmo corrupta e quiser continuar no poder ilegalmente, aí nós vamos tratar isso. Mas enquanto isso não acontecer, não. Então vamos lá. Outra jurisprudência como contrário. Os militares da Guiné, né? E da Guiné Equatoriana lá, a Guiné Equatoriana não, da Guiné Equatorial, afastou o presidente também acusado de corrupção. A ONU considerou crime. Então, esse negócio de que as Forças Armadas entram e afasta pessoas, seja do Poder Judiciário, Executivo ou Legislativo, é crime. Mundialmente é crime. A tese do Ives Gandra Martins no mundo não se sustenta.
Aí Agora, eu pergunto Sérgio, para vocês. onde está escrito no artigo 142 isso? Então, que as Forças Armadas afastam alguém. Então, se no mundo ela não se sustenta, por que aqui no Brasil, numa Constituição que a gente sabe que ela é uma Constituição semipresidencialista, embora o nosso sistema não seja semipresidencialista, a nossa Constituição é. Por que essa tese do Ives Ganda Martins seria factível no Brasil, se ela não é factível em lugar nenhum do mundo hoje? Fica aí a pergunta. E não é só uma questão de direito internacional, não. Tem a questão do direito internacional, mas tem também a interpretação dos países. Veja só, tu citou 2 casos diferentes do Brasil. No caso que eles estão pretendendo que o presidente é que use as Forças Armadas contra um outro poder. Então. Isso é um caso clássico de ditadura. Sim. E isso vai ser interpretado mundialmente. Não tem outra interpretação cabível para isso, a não ser que existisse um dispositivo moral muito sério. Exemplo, o TSE corte a candidatura do presidente Bolsonaro, sem ter uma base legal, apenas com disparos em massa e coisa de fake news. Dispositivo moral, um presidente afastado por um outro poder da República. Mas o que acontece nesse caso é a garantia dos poderes. Só para concluir. Outro caso, se o STF culpa o presidente Bolsonaro, o afasta do cargo por disparos em massa, fake news e outras coisas mais, inquérito da PF, todos os inquéritos que o presidente está respondendo aí. Também, um presidente afastado pela Suprema Corte sem base. É diferente. Aí teríamos um dispositivo legal. Agora não. O Poder Executivo, que o Sérgio falou, acabou de falar, o Poder Executivo está deixando de fazer o trabalho dele? Não. O STF não interferiu no Poder Executivo. Se ele interferir e negar o indulto, ok. Teremos uma situação conflagrada de um ato de um poder reprimido, destruído por um outro poder, um ato em si, não a nomeação do Ramagem, por exemplo, não. Ali a Polícia Federal continuou, o cargo continuou, e ele optou por nomear outro. Mesmo assim, ali ainda existia uma brecha. Mas, no caso do indulto, não. Tá? Tudo indica que o indulto, para fins de pena, não será invalidado. Tudo indica. O que podem tentar discutir é a questão da inelegibilidade e do mandato. O mandato vai para o Congresso. Isso já está mais ou menos alinhado, porque é a função do parlamento decidir sobre mandato de parlamentar. O Pacheco falou isso, o Lira também. Isso. E a questão da inelegibilidade, certamente é um processo no TSE também, dentro do rito legal, pelos atos que ele cometeu investido da função de parlamentar. Agora, a própria cassação, se eu não me engano, a própria cassação na Câmara já enseja a perda de direitos políticos, se eu não me engano. Aliás, enseja. O que muitas vezes os caras fazem é renunciar ao mandato, para não perder os direitos. Né? O que fez lá o Mãe Falei. Renunciou para não perder os direitos políticos, porque a cassação ela redunda também na inelegibilidade. Mas entendeu? Isso não aconteceu, viu, Renato? A ex-presidente Dilma disputou o Senado, né? E ela estava inelegível. Mas aí, não, olha só. Aí houve um ato de rasgar a Constituição. Sim. Quando o Lewandowski fatiou o processo de impeachment. E o Senado não falou nada, não reclamou nada, não falou nada. Por um lado, não, pelo contrário, o Senado pediu. Foi votado pelo Senado. Que o fatiamento foi votado. O Lewandowski autorizou que o Senado decidisse pelo fatiamento. E o Senado tirou os direitos, tirou o mandato da Dilma, mas manteve os direitos políticos dela, o que é uma excrescência constitucional.
Excrescência constitucional, não existe isso. Isso é Lewandowski que autorizou. Prova que eles fizeram o que fizeram contra a vontade deles. É o que eu falo. Bobo é você que acha que esse pessoal age pela própria vontade. O que, de novo, o que não atenua em nada as ações deles. Não. Não atenua em nada. Agora, eu fico assim, impressionado como uma pessoa com a expertise, com a capacidade, com a credibilidade do Ives Gandra Martins partir para um atropelo de Constituição antes de esgotadas todas as medidas constitucionais cabíveis. O Senado, por enquanto, ele negou pedidos de impeachment monocraticamente. O próprio presidente do Senado está cometendo alguma irregularidade ali. Ele precisa saber se é prevaricação ou o que é. Ele não submete a mesa diretora. Ele engaveta. Aí eu pergunto para você. Você acha que o Ives Gandra Martins está fazendo isso com o cabedal de conhecimento que ele tem? Você acha que ele está fazendo isso porque ele quer? Claro Você acha que ele está fazendo isso inocentemente? Lógico que inocentemente não. Você acha que o Ivan Sartori está fazendo porque ele quer? Acho que ele está fazendo inocente. É por isso que eu não perco um minuto do meu raciocínio pensando se por que está fazendo. Para mim é o seguinte, é o que eu falei. O cara está ameaçando a minha vida. Eu vou me defender. Não quero saber a motivação dele. Não quero. Não vou perder tempo. Esse tempo que eu vou perder entendendo qual é a motivação dele em ameaçar a minha vida, eu posso já ter perdido a minha vida. Então, para mim, não rola. E outra coisa, para quem gosta de show pirotécnico, né? Que não vai ter. Vamos supor que num ato de loucura, de desespero total, o Alexandre de Moraes pega lá uns capanga dele da PF lá e fala, não, eu vou mandar prender o Daniel mesmo com o indulto do presidente. O que vai acontecer? As Forças Armadas vai lá e vai tirar o Alexandre de Moraes? Não. As Forças Armadas simplesmente vai falar assim, o indulto do presidente será cumprido e vocês não vão levar o Daniel preso. Acabou. É só isso que vai acontecer, pessoal. Não vai ter tiroteio, não vai ter show pirotécnico, sim. O Alexandre de Moraes não vai sair algemado, não vai acontecer nada disso. O Olavista, o YouTube, Clickbait, o direitista burro que está falando isso para vocês, está mentindo. Se vocês querem show pirotécnico, vão assistir filme da Marvel. Não vai ser aqui, não vai ser no Congresso Nacional que vocês vão ver show pirotécnico. Olha só. Vamos lá no artigo 142 das Forças Armadas. O doutor Ives Gandra tem falado em equilíbrio, né, dos poderes. Isso. Qual é o verbo constitucional? Garantir. O verbo garantir. A garantia dos poderes constitucionais. Se tentarem romper com essa garantia, aí sim. Aí sim. Quando você compra alguma coisa e essa coisa está na garantia, quando acontece alguma coisa imprevisível com essa coisa, quem te vendeu vai lá e no primeiro observação ele troca essa coisa, retira essa coisa de você e te deixa sem coisa nenhuma, ou te dá uma coisa nova, ou ele tenta consertar. Essa é a pergunta. Para quem tem dificuldade de interpretar. Pessoal, eu vou pedir licença aqui, eu preciso me retirar. Obrigado, Sérgio. Boa noite, Renato. Valeu, obrigado. Valeu, Gustavo. Tá bom? Grande abraço, bom final de noite aí. Um abraço, bom descanso para vocês. Vocês também. Então, duas coisas que tem se falado aí, dois verbos que estão tentando conjugar. Moderar e equilibrar.
As Forças Armadas são poder moderador. As Forças Armadas têm que prover o equilíbrio entre os poderes. Não. É garantir a continuidade dos poderes. Se um poder for aviltado, as Forças Armadas têm a obrigação de fazer com que aquele poder seja mantido. Foi exatamente o que o Sérgio falou. Se tentarem fazer alguma coisa contra o indulto, tentar levar preso Daniel Silveira, as Forças Armadas vão dizer assim, negativo, ele está indultado pelo presidente, o presidente tem garantia constitucional e o STF rompeu o poder. Então, as Forças Armadas vão fazer com que a ordem do presidente seja cumprida, para que um poder não invada o outro. Isso é garantir que aquele poder seja... Porque assim, vamos ter presente o seguinte, olha só, como existe aí uma falácia, tá? Olha só, artigo 142 não é destituir ninguém de poder, certo? Se assim fosse, as Forças Armadas poderiam destituir o Bolsonaro se quisesse. Ou se ele achasse que ele está cometendo um crime. Não existe isso. Não existe. Nem as Forças Armadas retirar do parlamento um deputado ou um senador. Isso não existe. Não existe moderação das Forças Armadas. Desculpe-me o eminente doutor Ives Gandra, grande jurista, não se discute, mas a sua tese precisa de conformação legal. É apenas uma tese do seu estudo, que é uma tese que não pode ser aplicada. As teses são aplicadas no concurso de um julgamento, por exemplo. Aí vai lá, segundo o legislador tal, segundo o jurista tal, é o princípio assim assado e papapá no julgamento. Por quê? Porque esse estudo é feito com base em jurisprudências, com base em estudo de caso. Não é um estudo simplesmente, é uma tese. Não. A tese dele não tem comprovação. E o Sérgio já deu exemplos aqui de que no mundo isso é interpretado como crime. Para que nós vamos cometer um crime mundial, um crime internacional aqui? Para botar uma tropa militar da OTAN aqui dentro? É o que eles querem. Eles querem derrubar o presidente Bolsonaro. Eles querem derrubar o presidente Bolsonaro. Mas o Ives Gandra está participando disso? Não sei, eu não vou acusar ninguém. Eu sei que existe, aliás, acusar sim. A turma olavista, sim, está fazendo parte de um sistema, de um esquema para derrubar o presidente. Isso é fato, está aqui, está notório. O Ives Gandra está mostrando uma tese. O que eu condeno no Ives Gandra é este momento de ebulição, onde a fogueira está ali, o fogo está ali crepitando, ele vem e joga gasolina em cima, dizendo que o presidente pode usar. Sabe a consequência disso? Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês a consequência disso. Aí olha só o que acontece. Tem lá o seu Cláudio Humberto e me publica o seguinte. Eu fiz um tweet em cima disso. Até eu vou ler esse tweet porque ele é curto. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o que o Cláudio Humberto publicou. Invocar o artigo 142 é a opção avaliada no Planalto. Por quê? Quem deu essa informação para o Cláudio Humberto? Qual é a fonte dele? Eu posso arriscar que a fonte é o Boca de Farofa, que é o Alan dos Santos, que é qualquer um da direita burra, até um Deputeg. Tá? A expectativa no Planalto é de solução pacífica das diferenças com o Judiciário, representado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, assim como surpreendeu o país com o decreto de graça, a um deputado aliado, o presidente Jair Bolsonaro também considera a carta na manga invocar o artigo 142 da Constituição para que as Forças Armadas exerçam papel moderador. Isto não existe, como preconizam vários juristas, entre os quais Ives Gandra Martins, a fim de resolverem a crise institucional. Vejam o problema que é um jurista do peso do Ives Gandra Martins. Eles estão usando o Ives Gandra Martins para validar a narrativa. Ou seja, para validar a narrativa. Retórica de Aristóteles puro. Qual a função do doutor Ives Gandra Martins? Ele é presidente de algum tribunal federal?
ele é um magistrado em atividade de alguma vara federal ou de algum tribunal? Ele é ele é algum desembargador de algum tribunal? Ele tem um peso de magistratura para dizer o que ele diz, para dar veracidade de justiça mesmo ao que ele diz? Não, não é. Ele é apenas um grande jurista, um cara que tem uma larga experiência, né? Mas não é. Ele não tem peso para falar pelo Poder Judiciário. Então, se ele não tem o peso de falar sobre o Poder Judiciário, qual é o condão que uma tese dele tem para validar uma ação desse porte do presidente Bolsonaro? Zero. Zero. O presidente não pode tomar uma decisão dessas ancorado num mero parecer de Visgandra Martins ou de qualquer outro jurista. Não pode. Não pode. E outra, quando as Forças Armadas entram para a garantia do poder, elas não podem obedecer a um dos poderes. É esta a pegadinha. Por quê? Diz a Lei Complementar 97, no artigo 15, que o emprego das Forças Armadas é de responsabilidade do Presidente da República. Então, o Presidente da República vai dar ordem para as Forças Armadas para intervir num outro poder. Ou seja, ele vai, seja, não é, o doutor Ives Gandra diz, não é uma intervenção, não é golpe, é o quê? Quando você pega uma força militar para tirar um magistrado, um ministro da Suprema Corte, é o quê? Para a ONU é golpe, para a OTAN é golpe. Mas é golpe, Sérgio. É golpe. O presidente Bolsonaro... O Granda não é. Sérgio, o Bolsonaro vai usar a interferência em outro poder para se defender da interferência no poder dele? É isso? Ou seja, combater um crime com outro crime, sendo que existe um remédio constitucional para esse crime? O que o Fidel Castro fez? Se o presidente Bolsonaro... O que o Maduro fez? Se o presidente Bolsonaro usar as Forças Armadas, ele vai estar ferindo a Constituição quando diz que os poderes são independentes e harmônicos e que um poder não pode interferir no outro. Ou seja, ele vai retirar um ministro porque ele cometeu um crime, sendo que existe todo um processo, existe todo um conjunto de leis e dispositivos legais que limitam, existe o sistema de freios e contrapesos do Senado para fazer isso. E o Senado, ele não pode, só se o senador dissesse assim, ó, eu já oficialmente, ele designa lá oficialmente, ó, não vou pautar nenhum impeachment porque não vou pautar e pronto, acabou. Aí ele também está cometendo crime. Aí o que acontece? Então, já mostrei para vocês, agora eu vou ler o meu tweet, porque aí eu vou falar das Forças Armadas. Rapidinho aqui, ó. As Forças Armadas são fiel da democracia e sempre serão. Defender a pátria, se preciso for, com sacrifício da própria vida. Contudo, não contem com elas para atender a roubos autoritários, muito menos interesses de grupelhos que desejam o caos no país. Se um dia for necessária a atuação das Forças Armadas, a defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, fiquem certos de que só ocorrerá depois de exauridas todas as medidas legais e constitucionais. A Constituição Federal não será atropelada e as Forças Armadas não são poder moderador, nem de equilíbrio de poderes. O verbo constitucional é garantir, não é moderar nem equilibrar. Teses de juristas são teses, não tem conformação legal nem jurisprudencial. Ainda, muito menos, servem de condão para legitimar decisões de governo ou de Estado. Fim. É isso. Tem um post-script aqui. O presidente Jair Bolsonaro é militar de escola, ou seja, um militar de alta linha. E como chefe supremo das Forças Armadas, zela pelo fiel cumprimento da Constituição Federal. Ponto. Joga dentro das 4 linhas. É lamentável que a gente tenha que fazer uma live dessas, que tenha que fazer
tentar rebater um desgaste que estão tentando fazer contra o presidente Bolsonaro, que estão tentando fazer contra as Forças Armadas, que não era, neste momento, um debate dessa natureza. Quer fazer um debate de teses? Leva para o Congresso Nacional essa tese, faça com que o Congresso Nacional discuta o assunto dentro da democracia brasileira. Qualquer cidadão brasileiro pode pedir um projeto de lei. Vá lá, senhor Ives Gandra Martins, vá no seu canal constitucional, no seu canal legal, que é o Congresso Nacional, e tente fazer valer a sua tese dentro de um projeto de lei ou de uma... Aliás, tem que ser, ou pode ser até de um projeto de lei, para regulamentar o artigo 142. Ou mesmo uma PEC que mude a redação do artigo 142. Aí a sua tese terá valor legal. Por enquanto, ela não tem. Desculpe, não tem. Bato firme nessa tecla. Não tem valor legal. Ives Gandra Martins é um excepcional jurista, mas a tese dele não tem valor legal, não tem o condão de dar autorização para o presidente Bolsonaro tomar uma decisão autoritária, uma decisão antidemocrática, uma decisão que interfere dentro de um poder da República. Se os outros estão ferindo, existe um caminho legal e as Forças Armadas também podem proteger o poder legal do presidente. Jamais interferir num outro poder. Garantir que o executivo execute e não interferir no legislativo nem no judiciário, tirando ministro ou derrubando alguma decisão desses outros poderes da República. As Forças Armadas estão para garantir e não para equilibrar, nem para moderar, nem para interferir, nem para nada disso. Essa é a minha opinião e eu sustento escudado na Constituição Federal. É isso. Tá bom, Sérgio? Eu queria fazer uma pergunta para vocês que estão nos assistindo aí. A revista Times, no início do ano, né? Ela fez um concurso, botou lá o nosso presidente ganhou o concurso e ela, num ato draconiano, ditatorial, unilateral, excluiu o nosso presidente e deu o prêmio para o Elon Musk. Agora ela está nos dando uma ordem que é para nós elegermos Lula presidente do nosso país. Aí eu pergunto para você aí, né, que como eu, quando a revista The Economist tentou fazer a mesma coisa, a gente deu uma resposta devida, né, nas ruas, de que nós não íamos fazer a vontade dos donos da Economist, mas a gente ia fazer valer a nossa vontade, que é que o nosso presidente seja reeleito. Tá? Agora é a vez da revista Times nos dar a ordem que a The Economist deu a ordem que era para a gente mandar o Bolsonaro embora, né? A Times está dando a ordem que é para a gente eleger o Lula nas eleições desse ano. Eu queria saber que resposta, né, nós, como nação brasileira, vamos dar a The Economist. Tá? No meu entender, vou dar aqui a minha opinião. No meu entender, a resposta que nós temos que dar à revista Time é eleger Jair Messias Bolsonaro no primeiro turno. Perfeito. Essa é a resposta incontestável. Não é fazer lacração nas ruas a mando do presidente, a mando de deputeg, né? E nem de olavista. É lógico, se o presidente pedir, se o presidente entender que é necessário renovar aquela foto que ele nos pediu no 7 de setembro, faremos.
porque a ordem vem dele. Agora, Deputeg não. Agora, independente dele nos pedir ou não, nós temos a obrigação de, como resposta a estes globalistas que eles acham que mandam no mundo, que nesta nação aqui, eles não mandam. E a prova disso é que eles mandaram vários emissários deles para cá, emissários deles que pegaram até o filho do presidente como refém, e nem o presidente e nem a nação que o presidente preside se curvou a eles. E não é agora que a gente vai se curvar. Com isso, aí, eu Sérgio, encerro a minha participação. Eu também encerro a minha participação aqui, desejando a vocês aí uma boa noite, né? Que meditem sobre o que a gente disse aqui. Peço desculpas por excessos que eventualmente eu tenha cometido aí de palavrão e etc. Mas é que a gente acaba se exasperando com tanta canalice, com tanta vagabundagem dessa turma que só quer desgastar o presidente, só quer destruir o governo e entregar o nosso país para sabe-se Deus lá quem. Tá? Então é triste a gente ver isso, é triste a gente ver inclusive o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, dando relevância para essa turma, chamando de incrível um time que tem Gustavo Gayer, que ninguém sabe, ninguém nunca viu quem é o glorioso quem para ser um incrível componente de um grupo que vai fazer um congresso. Ele, quem é a dona Bia Kicis é apenas uma deputada que foi procuradora do Distrito Federal. Ela é uma sumidade em conservadorismo. E por aí é fora, Não tem nenhum intelectual ali. Talvez o Rafael Fontana não, o Rafael Nogueira, que esse é um cara que sabe-se que é um cara letrado e um cara culto e intelectual. Dos poucos que eu vejo ali, nem o próprio Eduardo, nem o Sérgio Santana eu não conheço muito bem. Mas ali, quem é intelectual ali naquele grupelho? Não tem. Eles são ledores de livro, comedores pela boca do Olavo de Carvalho. Simples assim. Não tem nada de intelectual ali, não tem nada de estudioso, não tem nada de nada. São um bando de pessoas que querem o mal do país, que estão atacando o presidente Bolsonaro, muitos indiretamente, muitos partiram para o ataque frontal, como o Peixe Seco, o advogado de quarto de empregada com TV de tubo, alguns youtubers aí que entraram nessa onda. O Alan dos Santos faz o jogo de morde a sopra, ora ataca, ora bajula, para não perder a relevância que ele quer ter, e por aí vai, mas essa turma toda não vale nada. Esses caras são sem pátria, não tem nenhum apego pelo Brasil, não tem defesa de patriotismo nenhum ali, tanto que a bandeira deles nem é a nossa bandeira aqui, ó. A bandeira deles é a bandeira do Império. Isso é patriota? Isso não é patriota. Isso não é patriota. Os nossos valores ancestrais são os valores do povo brasileiro, que foram cultivados ao longo do tempo, com a nossa miscigenação, com o negro no Brasil, com os imigrantes, com esses valores que se consolidaram no que nós somos hoje. Não é uma bandeira do império, refundar a nação brasileira. Onde já se viu isso? Estão copiando texto de instituição americana, que eles sim têm uma fundação de nação. Eles sim fizeram uma guerra de independência. Nós tivemos escaramuça, sim, nós tivemos um período conturbado, mas a nossa formação é diferente dos Estados Unidos, completamente diferente dos Estados Unidos. Não tem nem comparação, entendeu? Então, estamos copiando uma cultura que não é nossa. Nós temos uma cultura do indígena, nós temos uma cultura do negro, nós temos uma cultura do branco, nós temos a cultura dos imigrantes orientais, dos imigrantes europeus, da miscigenação que forma a nossa população, que metade é composta de negros e pardos. Então, boa noite, pessoal. Até sexta-feira com a nossa reunião e vamos que vamos tentando desmascarar essa turma toda aí e lutando para que o presidente seja eleito ainda em primeiro turno. Valeu? Tchau, pessoal. Beleza, pessoal. Valeu.